E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quinta-feira. Quinta-feira onde teremos novamente Libertadores, Sul-Americana, mas também teremos as quartas de finais da Europa League e da Conference League. Jogos bem parelhos, bem difíceis, mas eu acho que dá para extrair algo de muito bom desses jogos. Tem alguns jogos com expectativas muito boas, então vem comigo que a gente vai trabalhar junto. Para começar, vamos ter aqui na Europa League, às 13h45, o jogo entre Bodø/Glimt e Lazio. Cara, um jogo bem interessante. O Bodø/Glimt vem com a odd aqui, posso dizer que média para baixa. O mercado não está pesando tanto assim o favoritismo da Lazio, que eu acho que a Lazio tem. O Bodø/Glimt que já jogou as fases anteriores, mas que seu campeonato acabou de retornar. Tem uma vitória boa dentro de casa aqui por Rancan de 3-0. E a Lazio que está bem oscilante no momento, mas continua sendo um time forte. No geral, eu acho que a Lazio é um time bem melhor. Acho que a Lazio pode sim ganhar lá na Noruega, mas aí vem a questão, será que a Lazio vai se esforçar tanto para essa vitória? Não vai querer levar um resultado mais magro e finalizar na Itália? A gente tem que ver muito da estratégia da Lazio, já que a mesma também está competindo muito para entrar ali no G6 na Itália. Tem partidas, já teve uma partida difícil contra a Atalanta no final de semana agora. Vai ter partidas também complicadas já contra a Roma não, essa contra a Roma foi adiada. Aí vai ter partidas agora contra a Roma no próximo final de semana. Depois já pega a volta contra o Bodø/Glimt. Então não é um confronto fácil, não é uma fileira fácil. Pode ser que vá um pouco mais tranquilo. E essa é a minha principal dúvida para tentar esse Lei Bodø/Glimt. De todo jeito, a gente tem que tomar sempre cuidado com o Lei Bodø/Glimt, porque apesar de ser um time com uma defesa um pouco fraca, ele tem um ataque muito bom. É um time rápido, que contra-ataca bem. Deu para ver isso contra os adversários. Outro ponto que eu teria cuidado é nas bolas aéreas. Apesar de não ter tantas estatísticas de ter começado agora o campeonato, ele é um time de bola aérea forte e a Lazio também. Então eu quero ver bastante isso nesse jogo. Acho que é um jogo um pouco complicado para o Lei, não vejo um jogo tão simples, mas para mim a Lazio é um pouco mais favorita do que essas odds estão dizendo. Eu acho que 1,84 seria mais justo. O mercado está pesando a favor do Bodø/Glimt. Vamos ver se a Lazio tem algum desfalque ou se a Lazio realmente vai vir com essa postura um pouco mais defensiva. Próximo jogo às 1h45, esse aqui não tem, cara. Tem que tentar pegar o padrão na ida. Legia contra Chelsea. Aqui o Chelsea é muito superior. Na Conference League, para mim, é o melhor time que tem no papel, é o time do Chelsea. O time do Chelsea que não vem no melhor momento dele da temporada, na verdade vem no pior momento dele. Tá perdendo pra caramba, não tá conseguindo ir bem. E aí entra essa questão, será que o Chelsea vai focar na Premier League? Vai focar nessa tentativa de ida para Champions? Ou vai tentar garantir aqui a Conference? Se o Chelsea vem com um time bom, eu nem digo 100% titular, mas com um time bom, ele já é muito superior ao Legia. Para mim é um dos jogos aqui, um dos confrontos nós vamos ter 4 confrontos da Champions, 8 no total, 4 e 4 de cada um, o mais discrepante de todos. Então o Chelsea é muito favorito, cara. Se o Chelsea não ganha esse jogo, a odd de volta deve vir bem mais baixa. Ganhando deve vir por volta disso aqui ou pouca coisa mais baixa. Ele é muito favorito contra o Legia. O Legia pegou o adversário mais difícil. Então é um confronto totalmente para tentar esse Legia. Agora a gente tem que tomar cuidado. O time do Legia contra-ataca bem. O Chelsea às vezes entra com salto muito alto e isso prejudica eles. Agora vamos para os confrontos das 4 da tarde. Vamos ter 3 da Conference, 3 da Europa League. Começando pela Europa League, vamos ter o jogo entre Tottenham e Frankfurt. O Tottenham vem dentro de casa e o mercado está pesando bastante aqui a favor do Tottenham. Nenhum dos dois vive o melhor momento na temporada. Ambos estão em baixa. O Tottenham, para mim, é um time que contra-ataca bem, que ataca bem, mas que deixa bastante a desejar na sua defesa na Premier League. E vai pegar um time que tem a mesma tendência, um time que ataca bem, mas que deixa bastante a desejar. O Frankfurt, depois que perdeu algumas peças na janela, se perdeu muito, não conseguiu manter o ritmo do time e está sentindo bastante isso. Hoje eu vejo que o Tottenham realmente é favorito, mas eu acho que esse jogo tem tudo para ser um jogo muito de trocação e aí quem for mais eficiente vai acabar conseguindo sair nos gols. O Frankfurt tem tido dificuldade para marcar nos últimos jogos, então isso pode prejudicar um pouco eles. O Tottenham já é um time que marca muito, mas que também sofre muito.
Então, cara, para match odds eu acho um jogo bem complicado, bem difícil, apesar de ser na casa do Tottenham. Então, eu teria muito cuidado, porque para mim, quando o Tottenham propõe muito jogo, é onde eles ficam com maior risco, onde o jogo fica mais perigoso contra eles. Próximo jogo que eu trago aqui, a gente vai ter Lyon contra Manchester United. Para mim, outro jogo bem complicado, principalmente porque o Lyon vem na melhor fase dele da temporada e o Manchester United vem numa fase ruim. No elenco, o United é muito melhor, muito mais forte, muito mais time. Mas, primeiro, vai jogar na França. E segundo, o Lyon vive o melhor momento do time. Igual eu falei, tá voltando a se encaixar, tá voltando a se achar. Ainda assim, eu acho que o United é mais time. Agora tem que ver se o United vai jogar. O United que vive um momento péssimo, que o treinador chegou e não conseguiu encaixar o time ainda. E que, cara, tem muitas dificuldades para marcar gols. Não tem tomado tantos gols, mas tem sido um time muito equilibrado. Defesa e ataque, mas muito médio, muito fraco. E aí, eu acho que isso complica. Outro jogo muito parelho, outro jogo que, cara, tem jogos melhores para focar nesse horário. Então eu acho bem complicado. No conjunto bola aérea, o United tem tido uma defesa bem fraca e o Lyon tem ido bem, mas aqui a gente está falando de níveis de campeonatos bem diferentes. Então não sei se o Lyon vai ter toda essa vantagem em cima do United na bola aérea. Próximo jogo vamos ter Rangers e Atlético Bilbao. Esse jogo eu já gosto. O Atlético Bilbao não vive a melhor fase deles, mas não é um time ruim. É um time bem organizado, um time rápido e para mim um time bem melhor de elenco do que o time do Rangers. O time do Rangers também vive um momento péssimo, tem vindo de 3 derrotas dentro de casa no campeonato escocês, que é um campeonato muito mais fraco que o espanhol, então eu acho que o Atlético Bilbao está bem mais forte, bem mais preparado para esse confronto. Acho que sim, pode botar um Ley Rangers aqui, acho que tem capacidade. O Atlético Bilbao tem uma defesa sólida, é um time que se defende bem, que ataca bem, eu gosto bastante desse time do Bilbao. Acho que pode sim dar um padrão aqui no Rangers, mas sempre a gente tem que tomar cuidado. O time do Rangers contra-ataca bem, foi assim que eles mataram o Fenerbahçe, nos contra-ataques, e acabaram eliminando um time que era favorito em cima deles. O Atlético Bilbao também é favorito, eu acho que é um time forte, um time sólido, teria cuidado com esse Rangers, já se mostrou um time muito perigoso, e para mim o quesito mais forte deles são as bolas paradas. As bolas paradas do Bilbao, desses todos os times que eu trouxe aqui agora, talvez seja o que eu mais goste. Tá tirando o Chelsea, que eu acho que é muito superior ali em tudo. O outro confronto mais disparelho em bolas paradas seria esse, então eu vou ficar de olho para tentar Ley Rangers nas bolas paradas. Agora entrando nos confrontos da Conference League, vamos ter Djurgården, time aqui da Suécia, contra time austríaco. Cara, o Rapid Viena, cara, não viveu uma temporada boa, mas tem conseguido se classificar. Está vivendo um momento muito mal e o Djurgården está em início de temporada, então não tem nem como dizer muito. Jogou um jogo contra o Malmo e perdeu dentro de casa. Cara, é um jogo muito parelho, eu acho que muito puxado para o over, mas dois times de qualidade bem ruim, bem duvidosa. Por isso que eu digo, ó, você compara esses times com o Chelsea, cara, é uma categoria muito diferente, muito diferente. Então, cara, essa é a parte fraca aqui que sobrou da Conference. Jogo feio, jogo mais de qualidade pior e para mim jogo para gols. Para match odds, muito, muito complicado. Vamos ter o Cesler contra a Fiorentina, outro jogo bem disparelho. O Cesler que é um bom time lá na sua liga e a Fiorentina tem sido um time ok na Itália, mas vem de uma fase ruim. Beleza, que aqui a gente vê que pegou com uma sequência de jogos difícil, ó, Lazio, que ganhou, depois Inter, depois Napoli, depois Milan, tem só esse Verona aqui que foi um pouco mais fácil, mas é um time que não tem vindo bem fora de casa, que tem mostrado suas dificuldades, é um time que tem um ataque bom, que sabe explorar, cara, esse jogador tem ido muito bem, o Moise Kean, cara, muito, muito bom mesmo na Fiorentina, tem feito uma temporada excelente, mas a Fiorentina tem um pouco de dificuldade também na defesa, acaba tomando gols demais. Pegando esse Cesler, que é bem mais fraco, eu acho que tem, cara, total capacidade da Fiorentina fazer um bom jogo já na ida, se classificar. A Fiorentina que também precisa, porque se faz um bom placar nessa ida, joga a volta tranquilo e pode focar um pouco na Série A italiana, onde também está brigando por vagas ali de G6. Então seria muito importante. Pegou um adversário bem acessível que é o Cesler, então tem tudo para a Fiorentina ir bem, fazer um bom jogo aqui. A Fiorentina que também tem uma bola aérea forte, uma bola aérea interessante, eu acho que pode ser um ponto a ser explorado. Se a gente olha estatisticamente, o Cesler tem até melhor, mas
como eu falo, é divisões, é ligas. Então isso não, para mim, eu peso mais um time médio numa liga muito mais forte. Próximo jogo, primeiro grande favorito em casa, vamos ter o Betis, cara. Um time que se encaixou, que melhorou muito, que vem muito bem. Eu diria que no melhor momento da temporada deles. Fez contratações ótimas na janela e está jogando muito bem. Ganhou, inclusive, do Real Madrid esses dias. Empatou com o Barcelona fora de casa, na casa do Barcelona. E só mostra, se a gente pega a race recente do Betis, cara, vem jogando muito. E, cara, vamos ser sinceros, para o Betis, um título de Conference League é um título importante. Se a gente comparar, às vezes, para um Chelsea, já não é um título tão relevante. Mas para o Betis é um título importante, porque ele não tem título nenhum para disputar, cara. Todo ano, coitado, não tem nada para disputar. Então, é uma taça, é um título a levantar. Eu acho que o time do Betis está focado. Para mim, hoje eu vejo o Betis melhor que a Fiore, um time mais completo e talvez o time para tentar derrubar o Chelsea. Mas primeiro tem que ir por fases, né? Então, ele tem que derrubar esse Jagiellonia. Cara, esse Jagiellonia que vinha numa temporada excelente e depois ficou muito mal, não está conseguindo encaixar bem, entregou a liderança do campeonato polonês, tá numa situação ruim e vai pegar o Betis no melhor momento. Cara, eu só teria cuidado com os contra-ataques do Jagiellonia, mas o time do Betis tem tudo para fazer um bom jogo, tudo para se classificar nesse jogo. É o jogo do Betis, é o jogo para se classificar, principalmente por ser em casa, aproveitar que já tem um mando de campo, fazer um bom resultado. Esse, para mim, tem a obrigação de vencer, diferente da Fiore, do Chelsea, que às vezes tem a volta, aqui tem a obrigação por estar em casa. Então, jogo muito interessante, jogo muito bom. Fazendo um resumo dos horários, nas 4 eu vou focar em Betis, Fiorentina. Talvez o Tottenham depois... Não, Bilbao e depois Tottenham. Seria mais ou menos essa ordem. Aqui vai ser Chelsea e depois Lazio. Isso pode mudar muito de acordo com o delay que vai vir dos jogos. Isso é muito importante também. À noite, vamos ter 19 horas, o Racing contra o Bucaramanga. O Bucaramanga que conseguiu uma vitória um empate, acabou empatando aqui com o Colo-Colo, né? Mas fez uma boa partida, cara, contra o Colo-Colo. Mostrou que é um time aguerrido, valente, mas vai pegar o Racing, que para mim é o mais forte do grupo. Já mostrou isso contra o Fortaleza, apesar de ter sido um jogo bem franco contra o Fortaleza na casa do Fortaleza. E em casa é um time que tende a ser muito mais forte. Então, cara, para mim é jogo para ler Bucaramanga, é jogo para ficar a favor do Racing. E digo mais, eu acho que o Racing pode já colocar quase que um passo dentro dessa próxima fase com essa vitória aqui e abrir um saldo bom. A gente sabe que o saldo faz muita diferença aqui e ir para cima, porque o Fortaleza do Colo-Colo é um jogo bem duro aí nessa segunda rodada. Próximo jogo vamos ter o Internacional contra o Atlético Nacional da Colômbia. O Internacional que iniciou com um empate, né, com o time do Bahia. Eu acho que foi um resultado ok. Não acho que foi um resultado ruim para o Inter, mas também não foi um resultado bom. E o Atlético Nacional conseguiu a vitória sobre o Nacional, uma vitória dominante. Se o Inter quer uma classificação, sabe que precisa ser dominante nos jogos em casa e tem que ganhar desse Atlético Nacional. O Inter é melhor, o Inter vem na sua melhor época da temporada, foi campeão gaúcho, está jogando bem, iniciou bem o brasileiro. Acho que é bem favorito para esse jogo e eu acho um jogo realmente bem interessante aqui para a Lei Nacional para ficar a favor. Cuidado, esse time do Nacional não é tão bobo. Foi igual eu falei do River Plate, né? Para terça-feira, quem viu o vídeo, eu falei, cara, cuidado. Ainda não aconteceu os jogos de quarta, para ver se eu acertei na câmera. Eu falei, cuidado, esse Barcelona não é bobo. E deram uma odd baixa. Essa do Inter eu acho até justa. Acho que é ok, acho que o Inter tem mais vantagem. Acho que o Atlético Nacional é pior que o Barcelona também. E que o Inter é melhor que o River hoje em dia. Então acho que dá para dar um lei nacional aqui. Para finalizar os jogos das 7, cara, eu vou deixar esse aqui da Série B no radar. O Atlético Paranaense parece que iniciou a temporada bem. Eu acho que é um time que com certeza vai estar brigando pelo acesso. E pegou aqui o Criciúma, que também foi um time que caiu. Também é um time que talvez esteja ali na disputa, mas eu acho que o Atlético dentro de casa vai ter muita vantagem aí sobre os adversários. Tem aquela grama sintética, tudo. Acho que é um time que está se preparando. Não fez uma pré-temporada tão boa, mas eu acho que vai ser um time aí que vai estar na disputa. O Criciúma começou com derrota dentro de casa. E vamos ver. Não é um jogo que eu estou tão animado assim, mas eu acho que é um jogo que vale a pena para a gente ver, principalmente para entender melhor as equipes, aprender melhor com as equipes para as próximas rodadas. Então, acho um jogo bem interessante para se acompanhar. 9h30 vamos ter o jogo do São Paulo contra o Alianza Lima. Cara, o time do São Paulo que iniciou
com uma vitória magra aqui. O São Paulo ganhou do Alianza Lima, tá certo isso aqui? Não, é porque já tá contando aqui. O São Paulo que ganhou do Tajeres, provavelmente, foi porque o Libertad não tomou gol, ganhou do Tajeres e o Libertad ganhou do Alianza Lima. O São Paulo que sabe que precisa continuar ganhando para continuar se mantendo bem no grupo, vai jogar dentro de casa, onde é para ser bastante favorito. O São Paulo que não tem me convencido tanto na temporada, mas esse Alianza Lima é bem fraco. Então acho que é um jogo bem puxado para o São Paulo. Eu acho essa odd aqui já um pouco baixa, eu acho que 1,44, 1,45, 1,50, esse lay a 7 seria o mais justo. A gente não pode desprezar esses adversários, cara. Os times brasileiros ainda não estão no alto ritmo deles, a gente viu muito isso, então tem que tomar cuidado, porque a chance de empate nesses jogos é bem alta. Acho que o São Paulo vem favorito, vem forte, mas o São Paulo está com bastante dificuldade de marcar o gol. Tem mostrado muito isso, às vezes produz ali, mas não consegue criar jogadas tão boas e não consegue ser efetivo. De todo jeito, acho que é um lay Alianza Lima, mas eu teria um pouco de cuidado aqui nesse lay. Próximo jogo, às 21h30, a gente vai ter o Guarani contra o Potosani. Cara, a gente vê que o Guarani tá vindo aqui muito favorito. O Guarani que empatou o primeiro jogo contra o Boston River, né? Cara, e o Guarani que sabe que é um jogo para fazer 3 pontos. O Nacional Potosani, apesar de ser um time extremamente forte dentro de casa, por ter altitude, fora de casa perde muito a sua força. É um time muito ruim o Potosani, só que com altitude ele vira um time ok. Sem altitude é um time péssimo. Então, os times têm que ganhar do Potosani fora de casa, quando estiver em casa. Então, o jogo para o Guarani ganhar com facilidade, ganhar com propriedade e para fazer até saldo. Então, um jogo muito importante. O Independente hoje ganhou do Boston River assim, nas últimas. Teve muita dificuldade para vencer, tá com saldo negativo. Se o Guarani consegue fazer um bom resultado aqui, já vai assumir a liderança por pontos, mas pode assumir até a liderança de saldo. Então é muito importante fazer uma boa partida. Os adversários vão aproveitar quando enfrentar o Potosani fora de casa e ele tem que fazer isso porque só tem uma oportunidade. Então acho que é um jogo muito pro Lei Potosani, acho que é um jogo muito puxado pro Guarani aqui. Próximo jogo a gente vai ter o Atlético Mineiro contra o Itique. Cara, esse jogo aqui quando eu olhei tinha odd, agora a odd desapareceu. Pressionaram bastante. Esse Itique não é um time que vem bem no campeonato chileno. Me pareceu um time fraco realmente, mas eu ficaria cuidadoso. Ele não parece que é um time de uma defesa muito ruim, mas que realmente dá umas espetadas no ataque perigoso. O Galo, cara, tá jogando muito mal. Iniciou muito mal a temporada. Tem um elenco até ok. E, cara, precisa dessa vitória mais que tudo. Dentro de casa, esse grupo do Galo aqui é um grupo muito fraco. É um grupo onde o Galo tinha que ser 100% dominante. Para mim, era um grupo pro Galo fazer, cara, aqui 15 pontos e no mínimo. Então, o Galo tem que ir para cima. São 6 partidas, né? Então, pode fazer 18. No mínimo umas 15 o Galo tinha que fazer. Ainda dá para fazer 15. Então, vamos ver aqui, eu acho que o Galo vacilou no empate no primeiro jogo, mas faz parte. Vamos seguir aí vendo como vai ser os jogos. Pessoal, quero pedir o like de vocês, se inscreve no canal, tamo junto. Até amanhã, que amanhã tem análise dos próximos jogos, a gente começa sexta-feira, rodada do final de semana e vamos pra cima.